Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, bora falar sobre ações. 2026 tem tudo para ser um ano incrível. 2027 também tem queda da Selic, tem talvez troca de governo. Eu vou falar sobre algumas ações que os especialistas estão recomendando e sobre economia em geral. Quem não ficar até o final, louco, você vai se arrepender se você não ficar até o final desse vídeo. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários, e aí, bichão, qual ação te pagou mais dividendos até hoje? É isso aí, me diga nos comentários qual ação te pagou mais dividendos. As 5 ações mais citadas, eu prometo vídeo sem enrolação. Então, bora primeiro falar sobre o cenário das ações e da economia, antes de citar alguns nomes de empresas. Bom, para 2026 o mercado vê uma Selic menor. No último boletim Focus, que foi divulgado aqui, o mercado estima para a faixa dos 12% de Selic ano que vem, 2026. Então, o que o mercado espera? Um corte pesado, quer dizer, vários cortes na Selic. Quando a Selic cai, você que acompanha o canal aqui já sabe, o mercado corre para investir nas ações. Deveria estar correndo antes já. Quem acompanha aqui o canal já investiu nas ações, já está colhendo frutos. Mas a gente vai ter um fluxo menor de dinheiro na renda fixa e maior na renda variável. Muitos vencimentos vão ocorrendo na renda fixa e a galera vai entrando na bolsa. Por quê? Porque vai assistir no Jornal Nacional, vai assistir em todos os outros canais, bolsa está subindo, aí todo mundo corre para a bolsa. Então, quando a renda fixa começa a pagar menos, o que o investidor faz? Começa a tomar mais risco em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas. Isso é muito fácil de se entender. Ainda tem aquela história da reforma do imposto de renda. Se você tem dúvida, lá na minha comunidade a gente tem um workshop, um material com a minha contadora, um material de primeira. Mas o que acontece? Com essa reforma, muitas empresas estão acelerando a corrida por dividendos. Cara, quem investe em ações deve estar recebendo um caminhão de dividendos. Eu estou recebendo, minha conta deu uma explosão de dividendos, os anúncios estão muito grandes, Bradesco, Itaú, Redditor, M Dias, todo mundo pagando dividendos, empresas listadas do agro estão promovendo um feirão de dividendos, tudo às vésperas da tributação. Cara, o Papai Noel esse ano trouxe um saco de dinheiro para quem investe no mercado de capitais, porque as ações estão pagando muito dividendo. Se você não me acompanha, você deve estar aí chorando que não está recebendo dividendos. Inclusive a Itaúsa, que eu sempre zoei no meu canal, eu invisto há muito tempo, né? Mas sempre sacanei, paga 2 centavos, só 2 centavos, 14%. Olha isso daqui, 14% tá o dividendo da Itaúsa em um ano. No último ano foi 7,50, no outro 5,60, 7,22. Se você somar aqui os últimos 4 anos da Itaúsa, fora o rendimento dela, o investidor não tá reclamando, cara. Isso na expectativa da queda dos juros. Então, em geral, qual o cenário que a gente tem? Possível queda do juro já está favorecendo as ações e pode favorecer mais. Setores mais sensíveis aos juros podem se beneficiar. Eu estou com um vídeo para sair só sobre ações arriscadas, mas que podem subir. A tributação pode reduzir a atratividade de alguns papéis. Isso também é verdade. Volatilidade elevada por conta do ano eleitoral. Prepare o seu coração e foco no longo prazo na diversificação. Eu sempre gosto de trazer a minha teoria de investimento, portfólio 3x, que eu já expliquei várias vezes, terra, negócio e reserva, e nesses negócios nós temos as ações brasileiras, o Ibovespa, BDR. Então, quando eu falo em investir em ações, é algo que está dentro do meu portfólio de investimentos, até porque a previdência pública não está indo muito bem, então você tem que criar a sua própria previdência. Você tem que começar a investir. O que eu tenho aqui no meu canal? Uma carteira do aposentado. Aliás, tem que até gravar vídeo em dezembro, senão vocês vão me matar. Porque eu fiquei um tempo sem gravar, gravei mês passado, vou gravar esse mês, pode ficar tranquilo. Mas não dá pra depender do governo. Porra, se hoje tá dando merda, não tá nascendo ninguém. Quando a gente tiver aposentado, quem vai estar trabalhando? Ah, Shalan, vai ter um robô trabalhando pra você. Tudo bem, mas eu quero saber quem vai pagar o meu salário, a minha aposentadoria, meu remedinho. Porra, o cara envelhece lá, um Tadala, um negócio pra pressão, sei lá, cara. Quem vai pagar? O governo não vai conseguir pagar. Então, é melhor a gente garantir nos investimentos a nossa aposentadoria. Lembrando que a galera tem que se inscrever aqui no canal, hein? Confere aí se você está inscrito, que muita gente foi desinscrito. Agora vamos falar sobre as ações para 2026. Saiu uma matéria que eu achei muito interessante, as ações que devem se destacar e as para passar longe em 2026, segundo o JP Morgan. Então eles citaram aqui algumas ações, lado positivo, negativo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link da matéria. Não vou falar muito sobre as negativas, vou tentar falar um pouco sobre algumas
algumas positivas. Não dá para falar sobre todas, senão o vídeo teria 45 minutos, mas eu vou falar sobre alguns pontos positivos. Tem até ação que eu não gosto aqui do segmento, que eu vou falar só para a gente trazer o assunto, depois você pesquisa. Começando pelo Nubank, essa sim eu gosto demais como empresa. É uma empresa que começou como uma piada e hoje ninguém está rindo mais. Tem uma forte presença no Brasil, mais de 100 milhões de clientes. É um modelo 100% digital com foco em eficiência, e isso eu gosto bastante, porque ela acaba saindo na frente dos outros bancos. É destaque em cartão, conta digital e crédito, mas não é destaque ainda em investimentos. Não sei se interessa para eles ou não, se a ideia é ganhar dinheiro com crédito, se eles querem entrar pesado na área de investimentos. Compraram ex Invest, mudou para não Invest, agora juntou. Eu não sei se no caso investimento seria o foco. Tem uma parte de celular, mas o que dá dinheiro, olha só, o que dá dinheiro para banco, para cartão, para qualquer um é crédito, é emprestar dinheiro, porque você capta pagando pouquinho, 1%, paga para alguém para captar, se pagar, empresta 10. Então, se você capta 1 e empresta 10, esse spreadzinho, essa diferença, você coloca no bolso. Então, o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para os outros. E o Nubank aprendeu a fazer isso muito bem. Tem aquele rolo lá da decisão do Banco Central, que talvez obrigue o Nubank a mudar de nome, mas eles já estão vendo isso. Tem um tempo, o Nubank está avaliando a aquisição de um banco para poder deixar o nome como Bank, já disse que essa regra não vai afetar em nada as operações. Então, para quem não sabe, o Banco Central estipulou uma regra que eu concordo que é boa também para o Nubank, que é a seguinte: ninguém pode usar o nome banco ou bank se não for banco. Porque o que acontecia antes? O cara abria uma padaria, Pão Bank. E aí depois dava um golpe em todo mundo falando que era um banco. Aí não pode. Ah, mas o Nubank já é gigante, se comporta como um banco. Legal, eu também acho. Então eles vão ter que adequar, mas não vai dar problema nenhum, na minha opinião. Isso quer dizer, é boa essa resolução do Banco Central, e pro próprio Nubank é bom, porque tinha muita gente falando, minha empresa é tipo Nubank. Só que não era tipo Nubank, era um golpe, entendeu? Tiveram um lucro de 783 milhões de dólares no terceiro trimestre, uma baita alta, e agora dando lucro, bichão, você pode fazer o que você quiser. Se já faziam sem dar lucro, imagina agora dando lucro. Vocês estão vendo aí, o lucro não para de crescer, é um crescimento sustentável da base de clientes, de receita. Cara, é uma empresa que realmente tem feito um puta trabalho, e já estão usando a inteligência artificial para ampliar o limite de crédito no Brasil. Tem que ver se isso vai funcionar. O Nubank já teve problema lá atrás, no terceiro trimestre de 2024, inadimplência acima de 90 dias bateu 7,2, depois caiu um pouco, agora subiu, mas tem um ponto, tá? Inadimplência de 7 é boa ou ruim? Depende. Inadimplência de 10 é boa ou ruim? Depende. Inadimplência 0 é boa ou ruim? Depende. Pode ser muito ruim. Ah, como assim inadimplência 0 pode ser ruim? Vamos lá. Uma empresa tem que achar o ponto ótimo de inadimplência. Eu vou te explicar. Se eu empresto dinheiro, tá? E a inadimplência, quando eu empresto, é de 1%, eu vou emprestando mais. Se essa inadimplência não for subindo, eu vou emprestando mais. Subiu um pouquinho mais, eu empresto mais. Eu tenho que controlar dentro de um limite. Se a minha inadimplência é 0 ou é muito baixa, isso significa que eu posso estar perdendo o negócio. Vocês estão entendendo? Eu não tenho muito tempo para te explicar, mas eu trabalhei mais de 10 anos com isso. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: inadimplência depende o quanto é bom, o quanto é ruim. Você esticou a corda, não esticou a corda, o teu negócio tem margem, não tem margem. Se eu te disser que eu estou ganhando muito dinheiro com uma inadimplência de 3%, é bom ou ruim? Depende. Dá para esticar mais? Não dá? A inadimplência muito baixa pode significar que você está perdendo um negócio. Ah, não, mas eu não estou perdendo nenhum negócio e a inadimplência está baixa. Ok, depois eu explico um dia melhor isso, mas tem que entender. 7 pode ser o ponto ideal para o Nubank. Eu não sei. Depende. Eles é que sabem disso. Estão usando a IA, que com certeza é melhor do que a minha opinião. Eu falei sobre o Nubank lá atrás, em algumas aulas da comunidade. De lá para cá, a ação já valorizou mais de 100%. De novo, quem está na comunidade sempre acaba se beneficiando. A próxima empresa é a Petrobras, o que pega que é uma estatal, é a maior empresa de energia do Brasil, baita empresa, excepcional o quadro de funcionários da Petrobras, faz um baita trabalho de prospecção de energia e é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, apesar de eu não investir. Tem um rolo que está acontecendo agora, os petroleiros estão iniciando uma greve, parece que não vai afetar em nada a empresa, ninguém vai ficar sem combustível, mas eu preciso falar que por ser uma estatal, ela sempre terá esses probleminhas. Teve um lucro de 6 bilhões de dólares no terceiro trimestre, uma alta de 2,7%, vários destaques nessa alta de novo. É uma empresa extremamente eficiente, a Petrobras, tá? E apesar desse lucrinho dela ter subido, tem um problema aqui que a gente vai ver no meio.
meio, tá? Que ela está crescendo em produção, ó, crescimento consistente da produção e das vendas, mas ela depende de duas coisas. Primeiro, investimento. Então eles estão começando aqui a perfuração de alguns poços, tem a exploração lá em cima, do lado da Guiana, que eu já falei que a Petrobras tem que fazer. Então, tem um problema. Você tem que ficar investindo dinheiro pra cacete, tá? Eles até distribuem dividendo depois em relação a isso, é bacana. De novo, estão pagando aí 12 bi em dividendos, JCP e tal. Mas o segundo problema é preocupante nesse momento. O preço do petróleo tem caído. Então, quando eu pego aqui o gráfico de um ano, o petróleo nesse um ano já chegou a bater o barril $82, enquanto eu estou gravando esse vídeo está se aproximando dos $55. Então, de um lado, você tem que investir pra cacete. Do outro, você depende do preço do petróleo. Então, cuidado, porque às vezes você olha lá, lucro da Petrobras caiu, que merda, a empresa é ruim e tal. Não, não é só isso. Pô, tem o preço do petróleo também. Uma empresa que depende disso. E aí, se você faz um investimento muito grande e naquele momento o preço do petróleo caiu muito, pô, você complica. Uma empresa tem que pensar a médio e longo prazo. Ah, Charlão, por que você não investe na Petrobras? Já expliquei várias vezes, é que todas as vezes que eu investi na Petrobras, eu perdi dinheiro. Quer dizer, eu depois até ganhei um pouco tal na última vez, mas no primeiro momento eu perdi dinheiro, eu não gostei. É que a última vez que eu investi foi quando veio o Covid, eu entrei na Petrobras com uma trava de período e aí veio o Covid, eu me ferrei. Depois eu comprei mais, fiz um preço médio, subiu, mas toda vez que eu invisto na Petrobras dá uma merda. Crise 2008 eu estava investindo na Petrobras pesado e depois, antes do Covid, eu investi. Então, pro bem da humanidade, é melhor não investir na Petrobras. Gosto, mas tem esses dois problemas. Investimento pesado e também o preço do petróleo, que agora, nesse momento, está despencando. A próxima empresa é a Vale, gosto, tenho na carteira do canal, entrei muito bem, estou com um baita resultado. É uma das maiores mineradoras do mundo, respeitada no mundo inteiro. Aliás, Nubank, Petrobras e Vale são 3 empresas brasileiras respeitadas no mundo. Tá? Eles têm uma previsão de investimento entre 5,4 e 5,7 bilhões em 2026, assim como a Petrobras também tem que investir, não tanto, mas também tem que investir, e teve um lucro líquido de 2,68 bilhões de dólares, uma alta anual de 11%, depende do preço das commodities. Então, por mais que ela aumente a produção aqui, minério de ferro, cobre, níquel, vocês estão vendo que ela está aumentando a produção menos do níquel, mas depende do preço das commodities. Então, está melhorando a eficiência, mas depende do preço das commodities, e isso é um problema que todas as empresas têm. A dívida aqui, ao que tudo indica, está se movendo em direção à média da meta, então é uma empresa que se endivida e que depois vai resolvendo o seu problema, mas que mesmo assim aprovou uma remuneração aos acionistas de 15 bilhões, é uma grande pagadora de dividendos. Eu falei rapidinho que eu tenho uns 2 ou 3 vídeos da Vale aqui, tem um vídeo com o especialista, eu não vou ficar falando. Produção, coloca aqui nos cards algum dos vídeos que eu tenho da Vale, inclusive pode ser o vídeo quando eu fiz o aporte da carteira do canal e agora bate aquele arrependimento. Deveria ter comprado mais. A próxima empresa é a Localiza. Eu não gosto muito do segmento, mas vou explicando ao longo do vídeo o porquê. É uma das maiores empresas de aluguel de carros da América Latina. É uma boa empresa, bacana. Eu não gosto muito do segmento, desse segmento de aluguel de veículos, gestão de frotas, porque o resultado também é muito sensível a juros e crédito, tá? A gente tem essa pegada. Então, nos últimos anos, a empresa teve alguns problemas, tanto que a ação caiu, depois já voltou a subir de novo. A receita líquida está subindo. O número de diárias, a gente vê aqui, ó, do aluguel de carros, ele vem subindo um pouco, mas a empresa depende muito de quê? Dessa receita líquida dos seminovos. Ela precisa ficar vendendo esses carros. E aí, o que acontece quando o governo fica mudando regra para cá e para lá? Se o preço do carro novo cai, o que acontece com o usado? Cai também. Ah, e se o preço do carro novo subir? O usado também sobe. Aí a empresa pode se beneficiar. Tudo bem que quando tem essa variação do preço dos carros, o que muda é o estoque, não é o lucro em si na hora. Mas ela tem que ficar fazendo mudanças contábeis, isso tudo bagunça o mercado. Esse tipo de ação tem uma característica interessante para quem estuda. Eu não gosto, na minha carteira do aposentado, dessas ações que sobem muito ou caem muito. Eu prefiro ações com uma estabilidade maior um pouquinho e que pagam muito dividendos. Mas, para quem gosta de ação arriscada, que pode subir 100%, subir 80%, subir 50%, também tem risco de cair, aí sim você deveria estudar.
estudar esse tipo de mercado aqui. Por isso que eu gosto de trazer mesmo ações que eu não goste tanto. O que pega aqui também para mim é que, pô, empresa com dívida absurda, tipo uma dívida líquida muito grande, ou que os múltiplos estão muito esticados, essa empresa aqui não cabem na minha carteira do canal. Mas mesmo com essa dívida muito grande, eles anunciaram um pagamento de 543 milhões em proventos e programa de recompra. Tá aqui, paga alguma coisa. Um ponto de atenção. Vocês viram que esse ano a Tesla lançou o Robotaxi, que já está rodando, está funcionando. Então, como é que vai ficar essa história de aluguel de carros e de frota daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando nós tivermos esses carros rodando sozinhos? Ah, mas isso vai demorar a chegar no Brasil. Tudo bem, mas para o investidor chega antes. O investidor já vai ficar ligado nisso aqui antes, tá? E por último, aqui antes da gente fazer o fechamento, vou falar da Sabesp rapidinho. Gosto demais do segmento. Tá entre as maiores companhias de saneamento do Brasil, atua em água e esgoto, segmento que não vai acabar. Você não vai deixar de ir ao banheiro, você não vai deixar de beber uma aguinha. Então, esse tipo de segmento aqui eu gosto, apesar de que as empresas também têm que ficar investindo para depois poder colher os benefícios. As ações subiram porque teve uma revisão de tarifa, o Itaú BBA reforçou a visão positiva da empresa. A gente percebe aqui no resultado que não andou muito nos últimos tempos, então a receita líquida ajustada ficou praticamente a mesma no terceiro trimestre. O lucro líquido ajustado, veja bem, subiu 9,5%, mas também uma empresa de água e esgoto, você não espera um crescimento bizarro de receita, de tamanho, a não ser que ela faça uma aquisição. Ela tem que crescer como? Investindo e crescendo, reajustando tarifa pela inflação e ao mesmo tempo aumentando a sua base. Então o que interessa pra gente é que a empresa precisa melhorar o seu sistema financeiro. Quanto menor a dívida, até porque o Brasil é um país que paga dívida, quanto menor a dívida, melhor, não sei que seja uma dívida de investimento muito bom, mas ela tem que aumentar isso daqui, ó, produzir mais água, melhorar as ligações de água, melhorar as ligações de esgoto. Então, se todo trimestre ela aumentar um pouquinho a água, aumentar um pouquinho o esgoto, o preço, e aumentar a distribuição, porra, a médio e longo prazo, isso vai ser muito bom para os investidores. Esse é que é o ponto de uma empresa desse tipo, Sanepar, Sabesp, é isso que as empresas têm que fazer. Energia é diferente, mas também é um pouco parecido e paga dividendos. Olhando aqui as ações, o desempenho em um ano, quando a gente pega aqui o desempenho das ações, cara, tirando a Petrobras, e aí a gente tem que ver também preço do petróleo e tal, todas essas ações tiveram um desempenho muito bom. E os especialistas acham que elas ainda podem subir. Se você quisesse montar uma carteira, o bacana é que seria uma carteira diversificada, com finanças, petróleo, mineração, aluguel de veículos, saneamento, segmentos totalmente diferentes, e custaria R$300. Cara, você vai me falar que você não tem R$300 para montar uma carteirinha e começar a receber dividendos praticamente todos os meses? Tá de sacanagem. Ah, Charlão, quero investir, não sei. Cara, entra na minha comunidade. Porra, lá eu te ensino a investir, tem vários relatórios. Agora essa semana tá entrando um relatório com uma carteira recomendada de ações pagadoras de dividendos. Porra, cara, não investe porque não quer. Então falei aqui sobre ações que eu gosto, que eu não gosto, segmentos. Quer investir? Nada disso é uma recomendação. Agora você vai fazer o seu estudo. Antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e me diga nos comentários, e aí, bichão, qual ação te pagou mais dividendos nos últimos meses? Me diga aí nos comentários aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.